Olá, minha querida, olá, meu querido, saudações desse seu coração maravilhoso. Você já lidou com pessoas inconvenientes, aquelas pessoas entronas, aquelas que... Tipo aquelas que se metem na sua vida, que fura fila, que dá pitaco, diz o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Como lidar com essas pessoas? Como é que você lida, né? Eu me chamo Kleber Zen, eu sou ativista quântico e eu venho aqui trazer uma conectada quântica do umbigo. E aí, como é que a gente lida, né, com pessoas inconvenientes, né? Tipo aquelas, né, que dá pitaco na sua vida, ele diz o que é que você tem que fazer, o que é que você não tem que fazer, como é que você tem que criar seus filhos, suas filhas, como é que você deve trabalhar, aliás, você deve trabalhar com isso, você deve fazer aquilo. Ou então aquelas que furam fila, que atravessam, fazem, te tranca na rua, assim, essas pessoas que têm esse tipo de atitude. Bom, primeiro, é importante a gente entender que todas essas pessoas que aparecem na nossa vida, elas têm uma razão, né? Elas têm sempre um significado. É sempre bom a gente entender e a gente tornar isso meio que rotineiro, aliás, rotineiro, né? Da gente poder dar um sentido para as circunstâncias que acontecem na nossa vida, porque a nossa vida é uma espécie de é um teatro, é um espetáculo, né, que acontece os eventos, e esses personagens eles vão acontecendo na nossa vida. E o que a ciência tem mostrado para a gente é que a nossa consciência é que cria a realidade. Se ela cria a realidade, então, de uma certa forma, nós estamos criando essas circunstâncias. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com pessoas assim. Pessoas que vêm e te dão um pitaco, que vêm dizer o que é que você tem que fazer, ou o que é que você não tem que fazer. Eu lembro uma vez que eu estava com uma pessoa, eu estava com a minha esposa e a gente estava com uma... Recebeu uma visita, um pessoal tal, e um pessoal querido, inclusive. E a minha esposa estava falando, né, puxa, meu sogro, hoje ele está com Alzheimer, né, e ela falou, que doença horrível, que doença terrível. Como é que a pessoa, né, vive com uma doença daquela, né? E eu, de praxe, eu respondi de bate-pronto. Olha, depende do ângulo. Existe doença horrível, né? Doença, pelo menos o que a ciência está mostrando aí, a gente tem mostrado que elas são aprendizados. É claro que ninguém quer ficar doente, mas a doença traz um ensinamento. Ela traz um outro lado. Então é importante que a gente entenda que as doenças não são uma tragédia. Isso vai depender do seu olhar, a forma como você vê. Então eu bati de bate-pronto, já dei logo essa resposta. Então, eu penso, sabes, que uma das melhores formas de você atuar nessas situações com essas pessoas é você se colocar. Se colocar não é ser arrogante, não é ser agressivo, é simplesmente você dar uma resposta. Porque aquilo, à medida que a pessoa coloca aquilo, ativa logo as nossas amígdalas. A gente fica, poxa, que coisa chata, desagradável. Comentário desagradável, pois uma situação que tem trazido um ensinamento para a pessoa e esse ensinamento ele vem através de dor. E a pessoa colocar e jogar mais dor na pessoa, claro que a pessoa faz isso inconscientemente, ela não faz isso por maldade. Ela faz isso porque ela precisa aprender. E é importante a gente aprender que a pessoa que faz isso também, ela nos traz um ensinamento, ela nos dá a oportunidade da gente também dar essa resposta. Porque se você fica com aquilo guardado, se você engole, é muito pior. Se você engole, aquilo estagna. Sabe, é como você comer e não digerir. Então é muito importante que você, pelo menos eu acho dessa forma, não estou dizendo para você fazer isso, mas eu penso dessa forma, eu penso que a gente tem que colocar para fora, para que a gente seja autêntica, seja autêntico, nós sejamos íntegros e íntegras. Falarmos aquilo que tem que ser, não precisa ser agressivo, mas você precisa dar uma resposta. Para quê? Para ver se dá um limite, porque muitas vezes as pessoas ainda não entendem, porque tem aqueles que não têm o tal do simancol.
né? Ele vai continuar fazendo isso e você vai repetir. E você vai repetir o mesmo, eu mesmo repito a mesma dosagem. Eu não deixo isso guardado. Antigamente eu deixava, mas eu aprendi que não é bom. Aliás, eu aprendi com os erros de que isso fazia mal para mim. E que é muito mais importante, muito mais saudável, tanto para mim como para aquela pessoa, ser autêntico, você colocar o que você realmente sentiu, o que realmente estava ali. Você não precisa ser grosseiro, mas você precisa de bate-pronto dar a resposta. Pelo menos eu ajo assim. É como na ciclovia, eu ando muito de bicicleta, né? E eu estou na ciclovia quando eu vejo vem muita gente na faixa esquerda, na ciclovia, tem a calçada do lado. A pessoa vem e anda na ciclovia do lado oposto para mim. Não, eu não tenho essa, eu falo logo, por gentileza, siga, ande na faixa direita, porque aí fica bom para mim, fica bom para você. Tem alguns que são muito gentis e pedem desculpas, né? Mas a maioria não, a maioria fica chateado. Mas aí, essa chateação não é minha, porque se eu guardar, quem vai ficar chateado sou eu, se eu não falar. Então é muito mais importante a gente colocar para fora, porque é através das palavras que a gente expressa o que está por dentro. É o material que a gente recebe de todos os nossos campos energéticos e a gente digere e coloca para fora. Então isso é muito importante. Então eu listo isso como um grande, uma atitude, uma reação positiva que a gente pode tirar com pessoas inconvenientes. Primeiro, a gente ser íntegro, ser autêntico. A segunda coisa, se você vê que a pessoa não desiste, a pessoa continua insistindo, então é melhor você se afastar. Porque se você continuar naquele padrão, ela não vai parar. E aquilo ali vai fazer mal para você. Toda hora você também ficar naquele processo de reatividade, está todo o tempo em alerta. Né? Cortisol, adrenalina, isso tudo libera hormônios que são importantes para outras atividades, para situações de perigos, mas não para viver no alerta. Né? E a gente tem o aprendizado. O segundo ponto que eu destaco aqui, assim, importante, é a gente entender que todas essas circunstâncias, elas são aprendizadas. Essas pessoas aparecem nos dando oportunidade. Inclusive, eu criei uma prática de agradecer essas pessoas. Eu acho muito bom quando aparece uma circunstância a qual eu falo o que eu não falei no passado, o que eu deixaria de falar. Eu acho isso muito auspicioso, muito bom. E pode ter certeza que não é ruim para a pessoa que recebe. É bom para você, porque aquilo que faz bem para você, porque você foi autêntico, vai fazer bem para outra. Ela vai entender. Se ela não entender, aí é porque ela não está ainda nesse momento, ela não está nesse momento de aprendizado. Porque isso não nos faz nem superior, nem inferior à pessoa. Isso nos faz a gente aprender, a gente passar de ano, a gente está aqui, olha, manifestando nessa dimensão em 3D, que parece uma coisa que a gente vê como uma coisa final, a coisa maior do mundo, e ela realmente é fantástica, ela é um espetáculo, mas a ciência está mostrando que ela é 0,0000,1% do que está acontecendo. Então, a gente, essas circunstâncias que nos acontecem, pode ter certeza, é uma escola. Essas pessoas são professoras, essas pessoas são mestras que aparecem na nossa vida. Agora, só que a gente não vai fazer aquela de santo bobo. O ensinamento é isso. Você sabe que a gente não pode ser boba. Muita gente pensa que o zen é um bobão, né? Que ser zen é ficar ali bobo. Não. Ser zen é ser autêntico. Aliás, não tem nem definição do que é zen, apesar de eu não conhecer, eu não sou especificamente zen budista, eu tenho esse nome de zen, né, me deram esse apelido de zen, mas assim, eu tenho afinidade com o zen budismo, assim como eu tenho com todas as religiões, pois o processo de religação, do religare, é fundamental. Para mim, são as diferenças das línguas para atingir o mesmo foco. Essa é a minha posição pessoal. Então, quando a gente vê essas situações acontecendo, pode ter certeza que faz parte do seu aprendizado. Tudo isso não é gratuito, não é de graça. Então a gente tem que aprender a agradecer a pessoas. Eu agradeço essas pessoas que geralmente me provocam uma situação a qual eu digiro. Quando eu ainda não digeri, é porque eu ainda tenho que aprender, ainda fiquei de ano. Mas eu estou aprendendo cada vez mais a passar de ano, isso é muito bom. E a Omb Healing, né, que é o método de cura quântica, tem me ensinado muito isso. Então, minha querida, meu querido, fica aí essa conectada quântica do umbigo e, como os dizem os orientais, namastê. A catarata pode estar dizendo para a pessoa, o que é a catarata?
é justamente quando o cristalino, né, ele começa a ficar embaçado. Sabe aquela água que está ali transparente, né? Se você chega numa água extremamente límpida e ali você vai, joga uma pedra, ou espalha uma laminha ali e aquilo ali sobe e você começa a ficar turvo e você não consegue enxergar com nitidez. E aí o que acontece? Você vai se distanciando, sobretudo, daquilo que você sente, daquilo que você deseja, daquilo